Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Audi Center Santos, Jeep Colorado, Ideal Guindastes e Equipamentos, Bom Tempo, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros. Olá, está começando agora mais um programa Auto GP aqui na Santa Cecília TV. Você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver estabilidade, segurança e conforto, a importância da suspensão para seu veículo. A suspensão foi feita realmente para isso, para trazer muita segurança, estabilidade e uma boa dirigibilidade. Fórmula 1, a retrospectiva da temporada 2020 com Tony Vasconcelos. No Test Drive, tecnologia e visual moderno. Vamos mostrar para você o novo Volkswagen Nivus. Foi eleito como o melhor SUV compacto, melhor carro nacional, melhor compra de 2020 e o menor custo de reparo do mercado nesse segmento de SUVs. Um carro só funciona macio e oferece segurança se todos os componentes estiverem funcionando bem. A suspensão dá segurança e conforto, garantindo a estabilidade do veículo ao absorver os impactos sofridos pela roda, provocados por desníveis no asfalto. Problemas na suspensão podem trazer sérios riscos ao motorista e passageiros. A suspensão foi feita realmente para isso, para trazer muita segurança, estabilidade e uma boa dirigibilidade. Uma suspensão em má estado, ela pode deixar todos esses itens para trás, ocasionando barulho, falta de estabilidade no carro e uma dirigibilidade muito ruim. O mundo automotivo está em constante evolução, com a fabricação de novos motores e modelos. E com a suspensão não é diferente. Por isso, há diversos tipos pensados e desenvolvidos para cada tipo de veículo. As mais tradicionais são as individuais, né, que a gente vê em praticamente 90% dos veículos, essa é uma das. E as semi-individuais que normalmente se utilizam no eixo traseiro, que é composto de um eixo, né, com as suspensões presas nesse eixo. Então por isso que a gente chama de semi-individual. O eixo traz a suspensão para os dois lados, diferente da dianteira, que é individual. Cada lado tem a sua suspensão individualizada. Cada lado, então, absorve o impacto de forma diferente. Exatamente. Na parte dianteira do veículo é assim que elas funcionam. Trata-se de um conjunto de componentes que ligam o chassi às rodas, garantindo que elas sempre estejam em contato com o solo. O amortecedor, desenvolvido nos anos 1930, é um dos principais itens desse sistema. Existem muitas outras coisas aqui que consiste a suspensão de um veículo. Amortecedor e mola, que é o que tradicionalmente o pessoal conhece, entende como suspensão, né? Mas não é só isso. Existe também as barras axiais, né? Os terminais de direção, que também está aqui. Ela faz a ligação, o terminal faz a ligação com a barra, que faz a ligação com a caixa de direção. É isso que faz a movimentação da roda ao agente terceiro volante lá em cima. Então esses dois itens também é um item importantíssimo para a suspensão. Além deles, ainda existe a bandeja, as buchas, né, que dão flexibilidade às bandejas, isso dá uma dirigibilidade melhor também. Os pivôs, que faz a sustentação da manga de eixo. Dentre eles, mais vários itens aqui, como rolamento, que também faz parte de suspensão, cubo de roda, coxins de motores. Então isso tudo consiste em uma suspensão. Ao contrário do motor que avisa com luzes no painel, a suspensão manda outros recados quando está com problemas. Fique atento a certos sinais quando está dirigindo. Assim que você identificar ou escutar algum barulho no seu veículo, na parte de suspensão, pode parar,
no mecânico de sua confiança, no centro automotivo, de preferência aqui na Blanca Auto Center, a gente faz essa avaliação para vocês. Identificou algum barulho no veículo, tem que parar o carro de imediato para identificar de onde vem essa irregularidade para que ela não se expanda para outros lugares. Manter o carro alinhado é o primeiro passo para conservar a suspensão e os pneus. O alinhamento sempre deve ser feito depois de algum reparo no sistema. Falando nisso, manutenção preventiva também é recomendada para a suspensão dos veículos. Uma inspeção detalhada, realizada por um profissional especializado, detecta os desgastes que devem ser resolvidos. Olha só este exemplo. Pela aparência a gente já percebe, o problema mais comum em amortecedor normalmente é o vazamento, né? É quando a gente fala que o amortecedor está estourado. Então na aparência a gente já identifica que realmente todo o fluido interno já vazou para o lado de fora, os retentores aqui já se expandiram e automaticamente esse fluido vaza para fora. Isso acaba perdendo a pressão do amortecedor. Então essa pressão interna do amortecedor ela acaba sumindo, não existe mais. Então, quando a gente baixa, percebe-se que a haste não retorna mais. Então esse amortecedor ele sofre com aquele efeito canguru, né? A gente fala, quando o carro está em movimento ele fica subindo e descendo. Tá vendo? Agora, comparando com o novo, o amortecedor novo com o fluido interno, tá tudo certinho, o retentor em bom estado preso, a gente percebe que quando a gente faz o movimento de baixa, ele automaticamente sobe. A revisão deve ser feita a cada 10 mil quilômetros rodados. O serviço é rápido, nunca é demais lembrar. Certos cuidados ao volante ajudam a evitar problemas na suspensão. Evitar passar em buracos, subir e descer meio fio, né? Esses são itens que também danificam muito a suspensão. A pessoa precisa estar sempre atenta a isso. Não passar em buraco, parar o carro assim que foi identificado algum barulho, como eu disse anteriormente, e a cada 10 mil na revisão fazer a avaliação da suspensão para evitar um certo desgaste e isso encarecer um pouco mais no futuro. A Chevrolet pretende lançar pelo menos um carro elétrico inspirado no Corvette. Esse veículo pode ser um SUV. A estratégia é expandir e transformar o nome em uma família de veículos de alta performance. O Corvette SUV pode ser um dos 30 carros elétricos que a montadora promete lançar até 2025, sendo um dos 4 de alto desempenho, dotados de bateria Ultium. As vendas de automóveis e comerciais leves importados caíram cerca de 21% no ano passado. Foram comercializadas pouco mais de 27 mil unidades. Já em 2019, o país importou cerca de 35 mil veículos. Os números são da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores. A Renault apresentou o novo SUV. É o Bigster da Dacia, braço romeno da montadora, que terá porte maior que o atual Duster, 4 metros e 60 centímetros de comprimento. O veículo tem estilo quadrado para dar a sensação de robustez. A dianteira traz faróis em formato de Y, típicos da marca, que devem ser adotados no restante da linha. O lançamento do Bigster está previsto para 2022. Depois do intervalo tem mais um capítulo da retrospectiva da temporada 2020 da Fórmula 1 com Tony Vasconcelos. É rapidinho, o Auto GP volta já. Olá, meus amigos, este Auto GP, voltamos no programa falando de Fórmula 1, muitas coisas acontecendo nos bastidores, Ferrari testando os seus pilotos, com os seus pilotos, né, os principais, Carlos Sainz Jr. chegando à equipe de Maranello e o próprio Charles Leclerc, e os jovens pilotos da Academia Ferrari, né, o Robert Schwartzman, o Callum Ilott, o Mick Schumacher, que agora está na equipe Haas,
para o ano de 2021, pilotos da Fórmula 2, assim como o filho do piloto Jean Alesi, o Giuliano Alesi, testando pela Ferrari. Pilotos, todos eles vieram da Fórmula 2, ainda continuam na Fórmula 2, exceção ao Mick Schumacher, que será piloto titular da equipe Haas. Muita coisa vai acontecer nesse começo de ano ainda. Agora em fevereiro, o lançamento das equipes, lançamento dos novos carros, os novos modelos. Vamos trazer aqui para vocês todas as informações da Fórmula 1 também na atualidade. E o Hamilton com o contrato aí, a coisa está acertada. O Hamilton jamais deixaria a Fórmula 1, porque na verdade a questão é dinheiro, e quando se resolve esse ponto, tudo vai em frente. Não houve outra questão que não fosse a parte financeira, e nós ficamos aqui em todos os programas falando das dificuldades desse acerto, mas era questão de tempo, porque o Hamilton não ia ser maluco de deixar a Mercedes e tirar a sua chance de vencer o 8º título do mundo. Vamos falar da retrospectiva 2020, 11ª etapa, Grande Prêmio Eiffel no Leclerc, né? Muitas brigas intermediárias, e aí o Hamilton foi para a ponta ultrapassando o Valtteri Bottas, que logo abandonou. Né? O Bottas teve um problema em Portugal, 24 anos sem corrida em Portugal, em Portimão, no Algarve, um circuito deixar, né, as questões comerciais, mas sem dúvida nenhuma foi mais uma prova importantíssima que marcou o recorde do Lewis Hamilton de 92 vitórias, Grande Prêmio de Portugal. No próximo programa eu volto com mais retrospectiva, com as informações da Fórmula 1 mais recentes e trazendo aí algumas novidades que já começam para o mês de fevereiro. Sem dúvida teremos novidades, inclusive com as datas dos lançamentos dos novos modelos da Fórmula 1 2021, tá certo? Grande abraço a todos, continuem aí no Auto GP. Tchau. O Audi e-tron Sportback S vai ser lançado neste ano no Brasil. A novidade é um terceiro motor elétrico. Assim, cada uma das rodas traseiras passa a ter um motor independente, o que vai possibilitar fazer drift quando os modos de condução mais esportivos estiverem ativados. A potência chega a 489 cavalos. A versão convencional tem 2 motores elétricos que somam 408 cavalos. Outras mudanças: suspensão a ar adaptativa, que permite que a carroceria fique mais rente ao solo, freios com discos maiores e rodas aro 21, além dos para-choques com detalhes esportivos e das caixas de roda mais largas. O SUV Coupé elétrico é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos e meio. Deve desembarcar no Brasil no segundo semestre. Não perca daqui a pouco. Tecnologia, desempenho e visual moderno. O Auto GP mostra o novo Nivus da Volkswagen. Até já! No test drive de hoje, destaque para o novo Volkswagen Nivus. O Nivus foi montado a partir da plataforma do Polo. O Nivus ele é o primeiro SUV coupé do mercado, então ela pega tanto o cliente que busca o segmento de SUVs, um carro com a plataforma mais alta, e ele tem o designer que todo mundo gosta, que é o coupé, né? Aquela traseira caída com a coluna C do carro. Então ele uniu as duas coisas, a versatilidade de um SUV e o design de um coupé. Então a gente busca tanto a família, o público mais jovem também, que é muito ligado em apps, o carro possui a mídia mais moderna do mercado. O visual do SUV chama bastante a atenção.
O design é diferenciado e se destaca pelo caimento suave do teto na parte traseira, vidro inclinado e desenho do porta-malas mais avantajado, que tem capacidade para 415 litros, um dos pontos fortes do veículo. Na dianteira, grade com acabamento em preto fosco e filetes cromados. Faróis em LED, faróis de neblina também em LED. A versão Highline top de linha entrega ainda rack de teto na cor cinza, aerofólio com acabamento em black piano. Na traseira, lanternas em LED. Essa versão vem com rodas de liga leve aro 17 diamantadas. O Nivus ele é o primeiro carro no segmento, né, de coupé, nessa faixa de valores, né? Design bem marcante. Então é um carro que ele tem bastante acessório, ele entrega bastante coisa bacana aí que vai agradar todo tipo de público. A versão Highline vem com central multimídia com tela de 10 polegadas com o sistema W-Play, projetado para o mercado brasileiro. Ele oferece uma central de aplicativos e conexão com a internet, além de outros recursos. Diga como que funciona esse espelhamento do celular sem fio. O celular, né, ele acaba sendo utilizado apenas nesse momento para a versão iOS, né, o iPhone. E é uma coisa que acaba trazendo mais conforto, porque com a plataforma iOS você faz espelhamento de aplicativos como o Google Maps, o WhatsApp, o Waze, Deezer, Spotify. Você tem toda uma interatividade aqui numa tela de 10 polegadas sem precisar utilizar o cabo, né? Basta fazer aí a ferramenta de espelhamento e você já consegue visualizar tudo no mídia de 10 polegadas. Uma coisa que é bem interessante, o WhatsApp, ele, para poder não tirar a sua atenção no trânsito, ele apenas aqui ele pergunta se você quer ouvir. Acessar seus dados do WhatsApp para fazer isso. Então aí ele pergunta se você quer ouvir as mensagens não lidas e aí a própria Siri do iPhone ela faz a leitura da mensagem para você. A direção é elétrica. Para ligar e desligar o veículo, basta apertar um botão. O motor 200 TSI equipa as duas versões, Highline e Comfortline. O Nivus tem motor 1.0 turbo, 128 cavalos de potência com etanol, 116, 117 com gasolina. Como é que é o desempenho do Nivus, Diego? Então, o desempenho do Nivus é fantástico, né? Porque a montadora ela conseguiu aí fazer um carro com desempenho muito bom, né? Com essa motorização nova da Volkswagen aí de 3 cilindros, turbinado. E você acaba tendo aí uma coisa que faltava no nosso mercado, né? Você acaba tendo desempenho e você acaba também tendo economia. E o consumo? O consumo desse carro é muito bacana, né? Ele tem uma autonomia hoje com gasolina de 10,7 km por litro, né? Na cidade. E na estrada, então, nem se fala, né? Ele tem uma média de 13,5 km por litro. Bem econômico. Bem econômico. Na verdade, essa autonomia, o Inmetro acaba dando até em condições severas, né? Um carro um pouquinho mais carregado, porta-mala mais carregado, mas você andando aí hoje, eu acredito que ele acaba tendo até uma autonomia um pouco maior. Segurança é outro ponto forte no Nivus, que conta com 6 airbags e freio a disco nas 4 rodas. Um dos recursos é o sistema de frenagem autônoma de emergência, que evita colisão frontal. O SUV Coupé oferece ainda outros itens de segurança já conhecidos da linha Volkswagen. Um deles é o detector de fadiga do motorista. Hoje um piloto automático convencional ele apenas mantém a velocidade. O ACC você tem um a mais, que ele vai manter a velocidade e também acaba mantendo a distância do carro da frente. E ele também tem uma coisa a mais que é o AEB, que você conduzindo o carro até 50 km por hora, ele acaba fazendo a frenagem autônoma para pedestre. Foi o carro mais premiado em 2020, tá? Foi eleito como o melhor SUV compacto, melhor carro nacional, melhor compra de 2020 e o menor custo de reparo do mercado nesse segmento de SUVs.
O Auto GP está terminando. O programa vai ao ar aos sábados, à 13h, e tem reapresentação aos domingos, às 16h. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana com o Auto GP. Até lá. Tchau. Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Audi Center Santos, Jeep Colorado, Ideal Guindastes e Equipamentos, Bom Tempo, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros.